Beleza, pessoal, vamos lá na lata de novo. Agora é para você, consumidor. Fica aí que depois da vinheta você vai aprender muita coisa. Vamos lá, né? Fica aí. Alguém tem que colaborar e alguém tem que falar algumas coisas para a gente aprender e tomar nossas atitudes na hora certa. Vamos para a vinheta. Para quem não está entendendo nada, eu gravei um vídeo que está aqui no card, onde eu falei literalmente aí sobre uma situação que eu passei, porque eu gosto de ser profissional, eu gosto de ser bem tratado, e como eu sou profissional, eu pretendo fazer o meu melhor, até porque foi a minha escolha de algo, então é isso, né? Eu tenho que demonstrar o meu melhor em cima daquilo que eu resolvi. Não é você ser profissional achando que você está aí para ganhar dinheiro e depois de uns anos você vai botar um rei na barriga e vai achar que sabe tudo. Não é assim que funciona. E aí? E nós, consumidores, como ficamos nisso? Então, até para mostrar que eu tinha jogado fora já a listinha. Eu já tinha jogado essa listinha fora pela situação de será que eu vou conseguir refazer na visão consumidor? Então vou tentar aqui, vamos lá. Primeiro, sobre o ego na questão do consumidor, você tem que entender que às vezes você tem o direito de querer tudo da sua maneira, mas você tem que entender que às vezes não pode sair tudo 100% como você quer, tá? Então atente-se a isso, né? Todo profissional é ser humano, mas você tem os seus direitos aí também, etc. Só um adendo, eu não programei nada, tá? Eu vou aqui na lata, vamos ver aí também se eu acerto tudo sem 2. Ética. Então, eu tenho que ter a ética numa questão assim, se eu não sou regularizado profissionalmente, estou indo buscar, eu sou só o cliente, então eu vou buscar um arquiteto, vou buscar um dentista, sei lá, eu tenho que entender que se eu não sou da área, eu não posso buscar algumas coisas em ética correlacionada àquilo que eu não sei, porque eu não me filiei, eu não tirei a minha carteira profissional para tal. Mas eu tenho que ter uma ética e um respeito, como já comentei, de não querer achar que eu posso falar do jeito que eu quero, levantar a voz na hora que eu quero, nem nada. Mas você tem o direito de exigir que, já que um profissional de uma área X siga uma ética, então ele tem que agir da forma correta. E se você é consumidor, você pode buscar isso dentre os códigos vigentes e exigir os seus direitos. Ponto. Vamos lá. Servir. Eu tenho que servir, então, nesse caso é correlacionado às primeiras coisas. Eu tenho que servir com a minha educação, né? Eu tenho que servir, por exemplo, com aquilo que eu vá oferecer para o cliente, na minha dúvida, que seja real. Eu tenho que chegar para o meu cliente, eu tenho que chegar para o meu profissional e falar, olha, eu tenho essa situação aqui a ser resolvida. Se ela estiver ilegal, você vai buscar uma situação de regularização, por exemplo, de um projeto, então você tem que entender que o profissional vai adequar de acordo com a lei vigente. Nem tudo que você fizer, ou se já estiver pronto nesses casos, pode ser correspondente dentro daquele seu desejo. Atente-se a isso. E se você está indo buscar um profissional de área de saúde também, seja o mais real possível. Não interessa se você é leigo. Você tem que falar da sua maneira. Ele estudou para te interpretar. Ele não tem que te julgar nem nada. 4. Gosto pessoal é o que eu comentei. Você pode escolher, você pode pesquisar e você chegar lá e falar, eu gostei do Rogério porque ele age
desta forma, ele me explica, ele me atende, etc. Ah, eu gostei daquele profissional porque ele tem renome mesmo ele sendo antipático. Aí saiba o que você irá enfrentar. Porém, como dito, você não tem direito de ouvir graça nenhuma. Vamos lá. 5. Seja simples. É isso, né? Vá com a sua preocupação real. Não tente falar alguma coisa. De repente você vai querer inventar algum termo técnico que não é a sua obrigação. Mesmo que você diga um termo que alguém possa considerar chulo, e daí? Você não é obrigado a saber tudo 100%. Você é obrigado a chegar lá com a sua vontade e falar, olha, eu tenho essa situação aqui para resolver. 6. Tipos profissionais e atendimento. Aí é que tá. Como eu disse no outro vídeo, eu fui achando que era uma maravilha e a maravilha mostrou-se quem é de verdade. Muito profissional vai realmente, quem sabe, não gostar de qualquer cutucadinha e vai se revelar como é. É fácil? Não, não é fácil. Como eu disse, na minha visão de profissional, ouvir graça de um mequetrefe não dá. Não dá mesmo, é completamente complicado. Eu não nasci para ouvir graça, mas vou acabar ouvindo, isso faz parte da vida. Porém, eu ainda tive que explicar na maior classe possível, de falar, ó, fica aí no seu lugar aí. Quando o pedreiro veio achar que podia gritar para cima de mim, porque ele foi contratado porque abriu uma empreiteira para executar a obra. Perdão, não é assim que funciona. Ah, mas eu sou o dono da empreiteira. Pô, legal, você chegou lá, meus parabéns. Nenhum profissional, seja arquiteto ou engenheiro, funciona sozinho. Ele não vai executar a obra sozinho, ele vai precisar de alguém. Você está galgando, você está conseguindo, fico extremamente feliz. Está saindo de uma condição mais baixa para chegar numa melhor? Ótimo, mas saiba, você vai precisar e vai ser subordinado a alguém. É a sua área, meu. Você não tem que achar que você é o cara que você vai falar, porque não, só você assina aí. Aqui o card para vocês assistirem um exemplo que eu disse. Não é assim que funciona. O que mais? E os atendimentos são assim, né? Como eu comentei, tem o seco, tem o educado, tem o falso, tem o duas caras. Não é fácil, a gente tem que ver se no final de tudo vai ser tudo feito. Se for feito, acabou a conversa, engole a seco, vai embora se a pessoa for antipática. Como eu disse, eu vou passar por uma cirurgia num cidadão renomado porque é minha saúde. Ele fazendo bem feito é o que me interessa. Agora, como eu passei de fazer um tratamento de canal para ouvir lero-lero, então peraí, então agora se der uma zebra eu vou agir depois. Isso se eu não agir já no meio do caminho. Vocês vão sabendo mais por quê. 7. Valores. Como eu acabei de falar, eu passei pela situação de que foi assim. Foram 4 vezes que eu fui lá para ser atendido para resolver esse sistema aí desse retratamento de canal. Tudo bem, é a profissional bambambam, é a que vai resolver, ótimo, que bom. Mas assim, não posso ficar naquela pendência de quanto que é. Não, relaxa, depois a gente vê. Não, mas quanto que é? Não, relaxa, depois a gente vê. Você como consumidor tem direito de perguntar e tem direito de chegar e falar. Só que daí olha a armadilha que eu caí. Eu fico numa situação pendurada, que eu fico dependendo da situação para que ela seja resolvida. E aí eu fico naquele ping-pong que eu falo, bom, então eu tenho que continuar até ouvir o abacaxi, que quando foi orçado, como eu comentei no outro vídeo, que era de 1.200 a 1.600, aí chega lá é 1.800. É muito complicado essa situação. Tente fazer uma situação, tente fazer uma busca, além do valor antecipado, às vezes é meio antiético você ligar por telefone e tal, porque chega numa situação do projeto arquitetônico, por exemplo, o terreno está ali, tá, eu posso pré-calcular. Porém, é aquela situação, eu posso pré-calcular, mas a prática pode me dizer que vai me dar mais dificuldade, então eu vou ter que aumentar o preço. Então você consumidor, busque um profissional, um serviço, enfim, sei lá, estou falando isso que sirva para o geral, de onde você realmente possa ter a situação de tudo explicado. Já me aconteceu, como disse, que teve profissional que veio chegar para mim e falar assim, ó, na casa popular é tanto, no condomínio é tanto.
Daí eu comentei, falei, então eu não posso bolar uma parceria com você, porque eu preciso de um preço fechado, porque o meu preço é fechado, seja ele para o condomínio ou seja ele para a casa popular. O que muda é a metragem. Então até mesmo por uma questão de valor, se eu tivesse cobrando ainda lá R$30 o metro quadrado, que eu já passei disso, 3 vezes 5, 15. Então se for ali 50 metros quadrados, eu tenho R$1.500. Então para mim é algo completamente irrisório e simples e fácil de se fazer. Ou não, porque se for uma decoração, por exemplo, de um ambiente, 2 ambientes que sejam, ou de um salão, pode ser que eu tenha mais trabalho. Então porque é um salão de festa eu vou cobrar mais caro, porque se for, por exemplo, uma sala e uma cozinha que me dá esses 50 metros quadrados, não sei. Ou como eu já fiz projeto que foi de um fundo de reforma, onde era uma piscina, casinha de cachorro, era dentro de condomínio e etc. Eu falei, era lá, sei lá, 30 metros quadrados, era mais ou menos essa área, eu tive que fazer. Faz parte. Então eu sou consumidor, eu quero saber o valor, eu tenho que ir lá e tenho que prestar atenção nessas situações. Então para dar o meu valor, ou para buscar um valor correspondente, você tem o direito e não pode cair em armadilhas assim, para chegar no final falar completamente antieticamente, dizendo que olha, o valor é mais caro do que a própria situação lá. E cadê a tabela? Cadê a situação? Às vezes você tem que apresentar e tudo mais, enfim. Ou você peça para o seu profissional te mandar por e-mail, por exemplo. Olha, eu quero consultar aí quanto que é. Você tem esse direito. Você pode mandar por e-mail? Eu não mando. Você não manda? Pô, tá, e aí? Aí você chega lá, não é 1.600, é 1.800? Complicado. E se a pessoa não baixar, você tem o direito de antes chegar e falar, então até logo pra sair bem. Não você cair nessa armadilha como aconteceu comigo, repetindo. Exija isso, você consumidor. Erros. Você consumidor entenda, como disse, que de repente não é questão de que se for o azul vai ser o amarelo. Erros possam acontecer, mas por exemplo, nesse caso que eu passei, se vem uma subordinada para vir para mim e falar, olha, pode ser que dê erro, e vem a profissional em si, não, eu fiz aquele negócio para sanar tal situação, ou é ou não é. Né? Aí assim, um erro possa ocorrer, já aconteceu várias vezes, por exemplo, em aprovação de projeto de prefeitura, que na hora H, volta, vai, volta, vai, volta. Aí um erro da profissional lá me prejudicou, meu cliente me cobrando, e quando eu cheguei lá, a profissional quis escrever lá, tá faltando o rufo, uma engenheira que era da prefeitura de Bauru lá, e o rufo estava escrito na planta. Pô, cara, aí não dá também, né, meu? Agora, erros acontecem? Erros acontecem. Então aí você tem que ver se a ética daquele profissional lá chegou e falou assim, peraí, eu vi que eu errei, então eu vou fazer de outra forma e vou consertar. Porque cair nas situações, como foi dito, de eu receber áudio, de lero-lero, não sei o que, não dá certo, né? Ainda mais se na questão de saúde eu escuto uma situação que pode ser e uma afirmativa que eu não sei se é. Enfim, e aí eu tenho que entender também, como consumidor, que possam existir alguns erros. Olha, eu errei, isso me desculpe, aconteceu, ou passei batido, ou faltou tal coisa. Aí a gente tem que também saber respeitar. Mas em coisas assim, aí você tem que saber se impor. 9. Cursos e mais cursos e etc. A gente vai buscar, né? Você é consumidor, tente buscar alguém que tenha mais cursos, mais gabarito. Isso ajuda, mas de repente o know-how da pessoa, um colega meu, a gente conversando. Eu não fiz mestrado, não fiz doutorado, não sei se eu vou fazer. Compensação, eu compensei isso com a prática. Então se vem o cliente até mim ou verifica o meu currículo lá, pós-graduado, já foi professor universitário, etc., tenho vários cursos também, tenho reconhecimento no exterior na minha área de arquitetura, tá tudo no meu site lá, rogeriogama.com.br, mas ele quer ver o meu portfólio, ele quer ver se eu vou sanar aquele problema, esse é o principal. Então você consumidor, os cursos já ajudam, mas aí de repente a gente chega lá e descobre quem é quem. Tomem cuidado. 10. Quando o cliente questiona, é isso aí. E os tipos de clientes. Tome cuidado, você cliente, né, que é você consumidor aí, para não ser arrogante. Você pode questionar, você pode perguntar, mas você tem que ter atenção naquilo que você também está fazendo. No caso do meu cliente que foi complicado, como eu disse, que eu atendi ele de cima a baixo,
ele tinha que entender que se eu comentei para ele, olha cliente, vamos falar da sala, depois a gente fala da cozinha, e ele misturava situações, ele se perdia. Então você, cliente, também tem que entender isso. Então preste atenção se o profissional também estiver lhe falando. Agora exija, como já aconteceu, que se eu tenho problema no ombro, por exemplo, fui em médico, tá doendo o pulso, não, vou tratar um, não vou tratar outro. Não, você tem que tratar os dois. Então a gente tem que questionar e saber. E você tem o direito de questionar, não interessa se você é leigo e você não pode assumir ser chamado de burro, né? Como eu comentei no outro vídeo. Porque não é a sua obrigação é ter o resultado bem feito acima de tudo. Então você tem que entender que tipo de cliente que você vai ser também. É difícil, porque você está indo no seu direito, mas você não pode ficar nessa situação de achar também que a coisa é do seu jeito ou que a sua educação dentro de casa tem que servir quando você vai para algum lugar. Por isso a situação anterior. O 11, aí é que tá, é você está sendo pago. Então, ou seja, você cliente está pagando. Como dizem que o cliente tem sempre razão, se você está pagando, né, você tem o direito de exigir aquela situação. Por isso que você tem que saber os valores antes. Porque você tem direito também, como eu tinha o direito também, de chegar e falar e levar até o ponto mais sério. A senhora, me desculpa aí, mas a senhora está muito excedida aí dentro da sua condição, está viajando na maionese literalmente, e se a sua secretária falou que é tal ponto, é tal valor, eu vou pagar tal valor. Ah, mas é 10%, é 1.620 à vista, não vou te dar recibo. Não, vai me dar sim. É uma sonegadora de imposto de renda, tem que dar sim, acabou. Então são essas situações que a gente tem que saber, porque você está pagando, você tem o direito sim, exija. É que a gente está acostumado, vai numa loja de valores pequenos, por exemplo, não pede a nota ou algumas coisas assim, e está errado. É difícil para o consumidor, para um lojista, é difícil para um profissional sobreviver, é difícil, comentei no outro vídeo, sei o que é perrengue de contas, etc. Não é fácil, porém, faça o que é certo, vocês dois exijam e entendam um lado do outro. Um colega meu comentando, mas tem a situação, né, meu? De repente não vale nem a pena, você não vai declarar a declaração, o imposto não vai te ressarcir nem nada. Não interessa, façam o certo, acabou. Façam o certo, acabou. Façam o certo, acabou. 3 vezes para não esquecer. 12. Respeito, é isso aí. Tem que ser mútuo, tem que ser. Tá nervosinho? Engole o choro, irmão. Tá nervosinha? Engole o choro, fia. Você que seja consumidor, você que seja profissional, não pode misturar seu lado pessoal. Não falei no vídeo que tá aqui do mequetrefismo? Não interessa se eu vou na academia, na Fufas, ao lado de casa, e eu vejo um mequetrefe achar que pode tudo porque luta arte marcial A e eu fiz a B, eu quero C, eu vou testar, vamos não sei o que. Bom, quer ir pra rua? A rua é a rua, irmão. Vamos lá na rua? Vamos ver? A rua é a rua. Ou vamos fazer o seguinte, vamos na delegacia, que a lei tá aí pra isso. Então não pode e acabou, tem que ter respeito. Você se acha melhor, tira o sorrisinho sarcástico da cara, fica quietinho. Profissional que estava comigo dentro de universidade se achando quando eu fui mostrar que o meu gosto de arquitetura que era bacana, deu um sorrisinho sarcástico e era a pessoa mais zoada na universidade. Aí chegavam as autoridades lá dentro, não enxergavam isso. Conclusão, o curso no final das contas tinha um nome por estrutura física, mas por qualidade... E aí a culpa é minha? Eu não fui formado lá, graças a Deus. Não. Outra novela. 13, os exemplos são esses. É o exemplo, como eu falei, da fisioterapia. Eu sou o cliente, eu tenho o direito de chegar e falar, escuta, e aí, tem outro exercício aí? Meu dedo não tá sarando. Porque existe essa parte ruim que a gente fica pendurado no meio do caminho. Aí um fala para um lado, o outro joga a bomba para o outro e o mercado faz isso, porque senão todo mundo já sabe que todo mundo se arrebenta. É complicado. E aí, se as pessoas bolaram isso por uma necessidade prática, é uma coisa. Agora, se você dá conclusão para outra, aí é difícil. Então, eu sendo ali o cliente, eu tenho o direito da exigência e acabou. Tenho o direito, de novo, repetindo mais uma vez, novamente, de ter a situação explicada e acabou-se. Como eu fui julgado de falar não explica biologia, vou falar, olha, qualquer leigo sabe que qualquer tecido vivo preso em algum lugar
vai morrer e vai putrificar. E vai virar o quê? Um cadáver. Ai, que palavra, cadáver. É, cadáver, vindo pelo pessoal da sua área. Então para de julgar os outros e olha aí, porque na minha área, na arquitetura, a gente não precisa falar cadáver. Nós somos muito mais cuca-frescas, nós falamos muito mais numa boa. E se tinha a porcaria do cadáver lá, como eu comentei, por que chegou antes no blá blá blá, quando eu deitei na cadeira? Eu falei, e aí, então a senhora que sabe, é melhor deixar lá e não me dar a resposta. Aí chega no final e fala, não, a gente sabe porque a técnica mudou e não pode deixar nada lá. Pô, cara, para de entrar em contradição dentro de você mesmo. Para de ser mequetrefe, cara, é umas situações que não dá. Então, ai. São esses exemplos que vão deixando a vida complicada, né? 14. Ser leigo, o que dizer? Se eu sou consumidor e eu sou leigo, tente buscar simplicidade, como eu já comentei. Tente buscar algo que seja mais simples, porque não tem outra forma. Você não é obrigado a saber. Você tem que prestar atenção de que é aquilo. Você está lá na sua humildade. Eu não falei que chegou o cliente, irmão do outro, falou, cara, eu só tenho R$500 para fazer o projeto e eu vi que você faz projeto de casa pequena. Vambora, vamos fazer. Hoje eu estava conversando com uma pessoa na praia e ela falou, olha, meu cunhado fez um serviço de um projeto e não cobrou. Chegou para mim, a gente queria pagar, falou, então me dá R$500. O trabalho para o profissional, você que é consumidor, é o mesmo. Seja de 5 mil, seja de 500. Para quem é bom, é assim que funciona. Então às vezes é só a ganância de falar, não, abaixa o preço, não tô nem aí. É complicado, porque isso te leva no quê? Te leva a lhe dizer que você só quer saber de dinheiro, não quer saber de agir corretamente. Então, pra mim a concepção é essa. E aí você tá aí, você é consumidor, o que você tem que fazer, né? São situações complicadas, mas você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que entender que vai existir gente assim. Então às vezes as pessoas estão preocupadas com a grana e você tá aí passando os perrengues. Não é fácil, né? Mas é assim que ocorre. Má fé. Nunca haja com má fé. Nunca pare para entender ou para pensar ou para falar que a situação é mediante a sua vontade. Deixa eu até abaixar aqui estão me mandando mensagem aqui no Face lá. Não haja com a má fé de chegar lá pro cliente e falar, mas cliente, é o consumidor, profissional, perdão, é assim, ó, meu serviço é esse aqui, é pouquinho, você faz, tá bom. Aí chega lá, você vai mostrar, é outra coisa. Não façam isso. Não, se você não sabe, é uma coisa. Agora, se você esconde, você também está bem errado. Aí você também pode penar por isso. Então, se você não tem a condição de saber o termo, que como eu acabei de falar, né, das pessoas acharem que você vai ser julgado, mas não justifica que você tenha essa má fé também. Não pode ser assim. 16. Indicações. Tente ir em quem for lhe indicar, né? Às vezes isso ajuda. Por isso que para um profissional arquiteto, por exemplo, ficar em mídia virtual, enquanto tem os coptubers aí, para quem não sabe, acessa aí, playlist, de que vai morrer no mercado, não sei o que, a pessoa só faz a mesma coisa há muito tempo. Meu, são áreas diferentes. Você ganha dinheiro no YouTube, parabéns para você, muitas felicidades nessa data querida, muitos anos de vida. O arquiteto não precisa do YouTube. Ajuda, mas dependendo para onde ele vá, não é importante, não é necessário. Então, se você não conhece o mercado do outro, não julgue. E aí, na indicação para um serviço de arquitetura, por exemplo, ou para um serviço da saúde, a pessoa vai na indicação, ela não vai no YouTube, cara. Essa é a realidade. Então, isso ajuda. Porém, saiba você, consumidor, que infelizmente você pode passar com situações como eu passei. Casos reais, que é o 17, foi o que eu já acabei de falar, né? Vão ocorrer essas coisas, vai ter cliente como tá aqui, ó, mais um aí, assina aí, assina aí. Você, consumidor, não pode dar preço no trabalho do profissional. Você pode ser humilde e chegar como o rapaz falou, poxa, que eu
só tenho 500 reais, ou eu cobrei 500 reais pelo valor, eu falei, tá bom, eu divido para você aqui, o valor é tanto. Tente entrar nessa situação. Pode ser que um profissional que se acha o gabaritado mande você passear, pode ser que ocorra isso, que ele vai chegar lá no final, vai te dar um preço maior, usar de má fé, perdão de palavra, de sacanagem isso, desculpa, mas isso pra mim é uma situação, isso sim é ser chulo, isso sim é ser profissionalismo zero. E aí você tente, né? Se alguém conseguir fazer, te dar um preço e tal, beleza. Se não der, fazer o que, né? Então a gente vai pela indicação, vai pelo caso real e é assim. 18º. A lei serve para todos, tá? Então é por isso, igual o cidadão do pai do aluno lá da cidade de Piriri, o Valmir Juqueira, que eu esqueci o nome do cidadão, esqueci, né? Naquela situação eu podia ter pego e agido muito friamente e diretamente. Podia ter chamado a polícia na hora, podia ter feito muito mais coisas como eu era o responsável pela execução da obra, ixi, muita coisa. E no meu direito de profissional. Então você, que é o consumidor que está buscando, baixa a bola também. Essa é uma realidade. Você também tem que ter respeito com o profissional. Atente-se que a lei também vai servir para você. 19. Sempre tem alguém melhor do que a gente. Então você sendo um profissional e vai buscar outro profissional, pode ser também. Mas pode ser também que aquela pessoa que você vai julgar, ela saiba melhor do que você, ou ela faça às vezes igual a mim. Eu corro atrás daquilo que eu tiver dúvida. Às vezes perco meu tempo até por coisas que eu sei que eu nem vou pôr em prática. Como eu poderia agir pela lei por muita situação aqui envolvendo nessa última situação, mas eu sei que cada um vai cair com o tempo, porque eu não ponho uma situação na parede de um quadro mágico, bonito, com palavras top de linha ou sei lá o que, se a minha postura real é diferente. Então eu tenho ciência daquilo que eu vou pregar na minha parede, aquilo que é para me lembrar de que tem algo melhor do que eu. Então seja eu profissional, seja eu consumidor. E é isso, né? 20ª, faça então a sua parte. Não deixe muita coisa passar batido. E resumidamente, novamente, eu ia amassar aqui já para jogar fora, mas na edição eu vou colocar aqui a mesma coisa do índice aí. Faça a sua parte, né? Seja simples, seja humilde, engula sapo, a vida é difícil, não haja com má fé, não tente dar uma de vender por vender, não faça uma situação dessa de então a pessoa tá vindo no meu consultório, tá falando que tá ruim na vida, ou tá falando que passou por perrengue, ou tá falando que teve que ir não sei aonde para resolver, porque tá sem dinheiro. Mas se ele tem tal título, ou se ele vive com o pai, ou se ele vive com a mãe, então eu vou botar meu preço, é mentira, eu sei que ele tem dinheiro, eu vou fazer e acabou. Essa é a lição que eu dou. Faça a sua parte, seja profissional, seja cliente. Tá bom? Esse é a parte para vocês, clientes. Eu ia postar aqui de novo a situação nos últimos minutos sobre, mais uma vez, o áudio em questão, mas eu não vou não, tá? Não vou espalhar mais sujeira aqui no ar no meu canal. Já falei aqui do mequetrefismo, já falei dos coftubers, tá aqui a lista de profissionalismo. É só chegar, tá aqui a lista de várias coisas, assiste aí o canal. Se inscreve, tá? Vamos que vamos. Então eu não estou tranquilo quanto a isso. No dia de amanhã ninguém sabe. Então a minha previsão hoje é que tem gente sempre que vai ser melhor do que a gente, ou você pode conhecer alguém que seja melhor do que você e ela vai ser dentro daquela sua área específica. De repente você vai até precisar de uma ajuda. Bom, enfim, eu podia estender para muito mais coisa. Consumidor, vamos acordar em cima dos nossos direitos. Não deixem as coisas passar batido. Não se preocupe se a situação, mas é porque o imposto não cobra, ou porque não sei o que. Não, faça a sua parte aí. Entenda o lado de um para ser entendido pelo seu lado. Esse é o melhor
contexto. Ah, eu vi que eu vou achar que aquela pessoa tá me enrolando, eu vou tomar um calote ou sei lá o que, então eu sou consumidor, eu também não quero dar calote, mas também não quero ter, porque se eu pagar A, eu quero que seja feito B, e aí se a pessoa não fizer, e pronto, esses problemas vão sempre existir. Mas não é fácil mesmo, as situações infelizmente não são fáceis. Deixa eu ver se eu pego aqui. Eu ia pegar uma palavra. Deixa eu ver só um minutinho aqui. Peraí, deixa eu dar uma pausa. Bom, era isso aí mesmo. Eu ia fazer a comparativa aqui da minha profissão novamente, mas eu já falei aqui durante o vídeo. É isso, né? Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter uma situação que paga mais, sempre vai ter um cliente que é mais abonado e que quer pagar menos, ou vice-versa, sabe? E eu acho gostoso eu chegar lá como consumidor e falei, pô, cara, paguei aqui, ó. Igual as duas crianças que estão lá atrás lá, que eu queria umas de marca melhor, mas eu tive gosto ao comprar as duas de marca mais simples. Tive gosto, gostei, fui lá, falei, poxa, comprei, cara. Então eu como consumidor fiz a minha parte, acho que isso é o nosso melhor a se fazer. E o resto é resto, e é por isso que o mundo é mundo. Mas vamos aí, né? Vamos tentar mudar, vamos crescer, vamos aprender. E chega, tchau.